Faça tudo que você conseguir fazer da maneira mais correta que você acreditar que você tem que fazer, mas não pegue a responsabilidade da recuperação do outro. A responsabilidade da recuperação é exclusivamente do paciente. Então a fissura é o desejo de algo, essa obsessão inicialmente que parte depois para compulsão a partir do primeiro momento de uso. A abstinência é o incômodo, tudo aquilo que o seu organismo está demonstrando por conta da readaptação dele sem a droga. Você falou da diferença de fissura para abstinência. Como que o corpo e a mente se comportam nos primeiros dias que o dependente chega para iniciar o tratamento? Muitas vezes a gente espera muito do dependente químico inicialmente, mas ele não tem condições. Pensando em todo esse dano que a droga causou na vida dele e também no seu organismo. E eu acredito que a falta de maturidade também ajuda muito, né, nesse percurso aí, né? Tem uma galera aí que eu vou te falar, tem aí seus 30, 40, mas parece uma criança de 7 anos. Eu tava falando com o Isaac vindo pra cá, de como é difícil a gente cuidar dessa mentalidade infantilizada. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast, esse programa que vem quebrando os paradigmas, né, Isaac, na dependência química. Exatamente. E a gente está aqui mais uma vez aqui com a nossa psicóloga Jaine Galhardo. E hoje não é uma entrevista, né, é mais um bate-papo, né? Eu acredito que a maioria dos programas agora vai ser assim, mais um bate-papo de informações e trocas de ideias, né, em relação à dependência química, codependência. E hoje a gente vai falar sobre os principais sinais que o tratamento está dando certo e também, que nem a Jane sugeriu aqui, a gente vai falar sobre rótulos, sobre uma abstinência aguda, sobre muito mais coisas. A Jane que vai ditar aí pra gente aí os assuntos principais. Bom, na verdade, a gente, diante de tanto episódio que a gente faz, né, eu acho que esse programa tá levando muita informação, eu acho que isso é válido, mas sempre tem alguns assuntos que a gente chega a falar sobre, mas a gente não abre profundamente o que poderíamos aqui em questão de colaboração, de, né, retribuir tudo isso. Então, acho que um dos primeiros pontos importantes é pensar nessa condição de como que dá certo, como é que a gente enxerga que está dando certo. E fica essa condição até para os profissionais, viu? Não é nem só para o paciente, não é nem só para a família. Aquela dúvida sobre, será que a gente está acertando? Será que o paciente está evoluindo? Será que eu vou conseguir fazê-lo de fato enxergar a problemática e ele não voltar, né? Porque eu acho que o maior pesadelo dos profissionais é ver o paciente fracassando de fato. E deveria ser. Porque se não for, a gente está fazendo o trabalho errado. Então, a gente deveria, de fato, assim, se preocupar com o paciente se está dando certo ou não, né? Para essa condição da gente poder rever essas intervenções e como melhorar isso. E existe alguns indicadores que indicam que esse paciente está caminhando no processo da recuperação ou se ele está regredindo no tratamento? Olha, uma das coisas que eu vejo muito e eu considero muito é as oscilações. E não é só oscilação de humor. Eu acho que uma das coisas que a galera acha que só o humor que oscila, né? Mas não é só o humor que oscila. A gente está falando de decisões, de pensamentos, de tomadas de decisões também, de planos, projeto de vida. Então, quando eu percebo que essa pessoa, esse paciente, ele tem me dado muitas possibilidades em um período curto de tempo e fica nessa, será que eu vou, será que eu faço? E até mesmo dando planos e tendo expectativas totalmente contrárias do que falou da última vez, eu percebo que ele está perdido ainda. Então, acho que a constância em dizer algo e concretizar isso me dá a ideia de que, poxa, está funcionando. Não quer dizer que vai ser fácil para ele, né? Até o Isaac mesmo já deve ter ouvido muitos pacientes reclamando dessa condição, de o tanto que é difícil ficar dentro da unidade, passar por tudo isso. Então, acho que a questão de se queixar é muito comum. Então, não é porque o paciente se queixa muito que ele não está evoluindo. Na verdade, se está incomodando é porque está fazendo algum efeito. Mas eu falo que é uma condição mesmo de estabilidade. Se ele está oscilando pouco, é porque tem um bom resultado já aí para surgir. E quais que são os primeiros sinais que indicam que o tratamento está surtindo efeito de fato? Quando o paciente ele reconhece um pouco essa posição de estar ali na unidade. Então, inicialmente, a gente está falando de um paciente que está pela desintoxicação, passando por esse processo, e ele vai estar muito ansioso, ele vai estar muito nervoso, ele vai estar irritado, ele vai estar com várias coisas que a abstinência, esse processo de desintoxicação vai causar nele. Mas se ele tiver com a ideia de o porquê que está dando certo para ele o tratamento, e nesse sentido de que o tratamento é importante, eu já começo a pensar que
né, já é uma possibilidade de dar certo inicialmente. Então, ele dá a possibilidade para a gente trabalhar com ele, né? Então, ele reconhece, ele aceita, ele ouve. Então, isso é muito bacana no início. Não quer dizer que a gente vai conseguir isso com todos, né? O Fernando está aqui para dizer a dificuldade que é ouvir isso dos pacientes, mas... Na verdade, é uma grande dificuldade, né? Porque a gente acredita o quanto de repetição, né, que existe de volta, né? Aquele mesmo paciente voltando para o tratamento. Mas a gente percebe o quanto que é doloroso para eles também, né? Só que assim, é doloroso o processo. Saiu do processo, eles estão provavelmente voltando ao uso novamente e estão recaindo muito rápido. E é sobre isso que a gente queria falar, né? Por que essas recaídas elas vêm acontecendo de maneira tão precoce, assim, após o pós-tratamento? É uma questão mesmo de baixa vigia, muitas vezes. É aquela condição. Eu fiquei tanto tempo esperando algo e é a hora que eu tenho, o que eu tanto queria, que no caso é liberdade, ele se perde, né? Então ele fica naquele estado, né, de euforia profunda ou até mesmo de estagnação, de perdido. Não fez um bom planejamento, né? Talvez contou com uma coisa só e que aquilo ia acontecer de fato. As coisas não acontecem como a gente quer o tempo todo. Então, assim, ele talvez pensou num repertório curto ali de estratégia e isso, na primeira frustração, já rompe todo esse pensamento. Ou até mesmo aquele paciente ou acolhido que, de fato, ele não está afim de enfrentar os próprios desafios ou problemáticas. E aí o uso se torna um remédio mais fácil, acha que a família dessa vez não vai tomar uma atitude. É aquela coisa assim, eu vou considerar uma vez, eu quero, né, sentir isso de novo. Ele sai com algumas reservas, com algumas ideias mesmo, de achando que não precisa mudar certos comportamentos. Então, isso faz muitas reincidências. O cara, aquela famosa cabeça dura. Sim. E isso pode ser não só no âmbito da dependência química, mas para qualquer conceito, né, de internação, falando de saúde mental. Se o cara vai para uma internação psiquiátrica para tratar a bipolaridade e sai achando que não precisa tomar medicação, é um cara que vai voltar. Então, independente do diagnóstico, a saúde mental em si requer muita aceitação para funcionar. Sim. Teve um caso recente agora de um paciente que dentro do processo ele já vinha demonstrando um certo cansaço, uma fadigabilidade. E acredito que fizemos nossa parte na questão de puxar ele de volta, de tentar trazer ele para uma realidade, mas de fato ele não voltou, acabou saindo, acabou morando com uma pessoa que conheceu há pouco tempo e acabou voltando de novo para a instituição. Então a gente percebe que esse cansaço e essa fadigabilidade, ela acontece dentro do tratamento, mas já é um indício de que uma provável recaída está para acontecer. É de estafa, né? De estar estafado, de estar... Eu acho que é essa condição de desânimo. Não vou usar a palavra desânimo porque me dá muita impressão de apatia. É mais uma condição mesmo de não se importar. O cara se desliga. Ele se desliga do processo, ele só vai levando o que falta, até chegar na famosa liberdade, que é o que eles anseiam tanto, e aí chega lá, quebra a cara. E aí esse cara volta. E aí esse cara volta todo arrependido, amargurado, dando muito trabalho, né, nessa condição de vítima, muitas vezes, ou até mesmo de se culpabilizar. E puxar esse cara de volta é muito difícil. Tive uma experiência hoje de um menino que ele é muito jovem, ele é mais jovem até que eu, e tem muita internação. Histórico de internação, né? Mas se a gente fazer a pergunta se ele fez todos como deveria, ele não fez. Ele sempre rompe antes, né? Então, essa questão de abortar o tratamento, de querer as coisas da maneira dele, de acelerar o processo. Acelerar o processo nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. E esse menino voltou falando, Jane, eu quebrei a cara, eu fiquei tanto tempo limpo, por que eu fiz isso? O que aconteceu com você, fulano? Eu fui para lugares errados. Pô, mas por que você foi para lugares errados? E a gente começa a fazer essas perguntas, né? Mas o segredo está naquele faça a próxima, ou aquele está, no caso, de uma maneira que ele não tenha a facilidade de fazer do jeito dele. Porque se ele abortar mais um tratamento, nenhum vai funcionar. E ele vai ter mais
internação do que idade daqui a uns anos, né? E isso é muito triste. Esse caso aí que você falou de abortar o tratamento, não cumprir ele correto, né? Tem o caso ali que o rapaz, ele nunca consegue ficar os 90 dias. Ele sempre consegue manipular a família, fazer a família tirar ele ali com 60 dias, às vezes até menos. E isso aí mostra que ele vai continuar nesse ciclo, né? Vai ficar repetindo esse ciclo. E eu não estou falando aqui nem só porque ele não vai finalizar o ciclo que vai facilitar a recaída, mas o fato dele fazer do jeito dele de novo, sabe? Essa condição de que o que eu quero acontece. E a vida real não é assim que funciona. Lá fora, ele mantém os padrões disfuncionais e a droga está envolvendo esses padrões porque ele quer que o mundo gire em torno dele. Então, quanto mais a família cede, mas isso atrapalha. E não é só a família que cede, não. A equipe também cede. E a gente está ali para abrir os olhos dessas pessoas para falar, peraí, vamos fazer diferente. Será que vai funcionar? Então, assim, lógico que tem a condição das fases, que é necessária, e aí é uma obrigatoriedade respeitar as fases. Então, ninguém está falando aqui que as internações se somam. Isso não existe. Eu, Jaine, não acredito que exista somar internação. Eu já fiz 4, Jaine, então eu não preciso de tudo isso de tempo. Eu acho que ainda mais precisa, porque se você fez 4 e voltou, é porque tem muita coisa aí para ser trabalhada, né? Então, eu acredito que quanto mais internações, mais é necessário abrir os olhos dessa pessoa, e não ao oposto. Só deixar ela ali passar um período para passar a compulsão inicial, que é um sentimento que é visível, por isso que eles aceitam essa palavra compulsão. Mas se eu falo de abstinência, eu falo de emoção, eu falo de obsessão, eles não aceitam. Então, assim, eu preciso abrir os olhos dele, que não é só uma questão de obrigatoriedade em o que a fase necessita, mas é de fazer o oposto do que está querendo. E do que sempre fez, né? Então, o cara vai quebrar a cara de novo. É aquela ideia. Repetir o comportamento, mas espera outros resultados. Isso não vai funcionar. Na verdade, é insanidade, né? E o quanto que você falou agora faz todo sentido, né? Essa somatória de processos, né? Porque na maioria das vezes eles querem somar para dizer o quanto que eles aprenderam em relação ao que seria um tratamento, mas de fato não aprenderam nada, porque se voltou, se repetiu diversas vezes é porque não aprendeu. Então, assim, o quanto que é difícil tratar esse cara, que ele fica somando o tempo, fica somando o que ele aprendeu. Por trás dessa soma, por trás de tudo essa ideia, existe a grandiosidade? Existe. Existe essa condição de que eu não preciso mais disso, eu já estou num outro nível, já passei por essa lama, sabe, essa condição até mesmo de superioridade, né? E isso está dentro de um dos aspectos da dependência em um modo ativo de uso, né? Não no modo de manutenção. E eu queria conhecer o cara de verdade, eu queria conhecer o cara que usou a palavra reciclagem, que criou a reciclagem. Não, então, quem criou essa reciclagem? Eu queria saber por quê, porque me dá a impressão que a reciclagem, na verdade, foi uma tentativa de falar da manutenção, mas para as pessoas que não estão no momento de manutenção. Porque a manutenção, ela vem como resultado de um processo que deu certo e a pessoa mantém as atividades. Aquilo que deu certo. Exatamente. Agora, a pessoa volta para a instituição depois de várias internações e fala, eu estou aqui só numa reciclagem. Mas se a reciclagem é sinônimo de manutenção, peraí, a manutenção, ela vem depois, não vem antes. Então, né, eu não posso falar que a pessoa está lá internada em manutenção. Não, ela começou do zero de novo. E essa reciclagem é tão interessante que vem com toda uma base de tempo, de o que a equipe precisa fazer agora, devido a ele achar que ele já sabe algumas coisas em relação ao tratamento. Então, eu acho que aí é aonde que começa a não aceitação, ou uma falsa aceitação em relação ao processo, né? Exato. Então, a negação está escancarada assim, na cara do sujeito. Se ele vem com os 4 diplomas ainda de que ele estudou dependência química, ficou pior ainda. Se ele vem junto na bagagem, estudei, tem 4 diplomas aqui, ó. Tá, mas aí, você praticou? Sabe? Então, assim, são coisas que dificultam o nosso trabalho, mas que fica mais nítido a negação. E não adianta o cara virar pra mim e falar assim, não, esse cara não tá em negação, gente, ele quer tratamento. Não, ele quer do jeito dele. Então, se ele quer do jeito dele, tá em negação. Tá em negação. Uma vez você estava numa reunião, que eu estava filmando, Jaine, você falou da diferença de fissura para abstinência. Eu achei bem interessante aquilo, que eu confesso que eu não sabia como que o corpo se comportava.
E aí me gerou uma dúvida, né? Como que o corpo e a mente se comportam nos primeiros dias que o dependente chega para iniciar o tratamento? Bom, primeiramente, se tá tendo uma confusão mental ali, né? Mas eu vou explicar esse conceito de fissura e de abstinência. Fissura vem da palavra craving. Craving vem do desejar algo. Então, a fissura é o desejo de algo, né? Essa obsessão inicialmente, que parte depois para compulsão a partir do primeiro momento de uso. Então, essa obsessão de desejar muito a substância. E aí eu vou ligar isso à vontade, né? A abstinência é o incômodo, é tudo aquilo que o seu organismo está demonstrando por conta da readaptação dele sem a droga. Porque o corpo acostuma com a substância todos os dias, naqueles horários, em certas quantidades. Então, se você reduz ou se você para, o teu corpo vai reagir a isso. E isso é abstinência. Então, existe uma confusão ali em achar que quem tem abstinência é porque está desejando usar. E isso, na verdade, é fissura. Então, só para esclarecer. E essa condição desse corpo, inicialmente, Isaac, é totalmente confuso. A pessoa, de fato, não está em consciência de tomar decisões por ela mesma, muitas vezes, horas depois de ter retirado a droga, ou minutos, ou, enfim, depois que ele faz o uso. Então, muitas vezes, a gente espera muito do dependente químico inicialmente, mas ele não tem condições. Pensando em todo esse dano que a droga causou na vida dele e também no seu organismo. Então, ele chega bem desgovernado. Não vou nem usar a palavra desorientado, porque às vezes ele não está desorientado, mas desgovernado. Naquele estado de não saber o que faz com a vida dele. Então, tem aquele momento que ele quer o tratamento, e aí ele sai da sala do psicólogo, vai lá, né, toma um café, volta e fala, Jane, eu não quero mais, desisti. Tá, arruma suas coisas lá então. Aí ele começa a arrumar. Não, Jane, ó, vi a foto aqui da minha filha, eu vou ficar. Então, ele fica nessa conversa interna com ele mesmo, que isso é muito comum. E nós, profissionais, temos que explicar o porquê que ele está passando por tudo isso. E faz parte dessa desintoxicação. Muito tem se falado em relação ao pós-tratamento, que é o que nós estamos tratando aqui hoje, como a família vai identificar se o caminho está sendo correto, se o paciente está tendo eficácia dentro do processo do pós-tratamento. E aí se fala-se em SAD, né? Síndrome de abstinência demorada. Até que ponto a SAD ela é algo real e até que ponto ela atrapalha o dependente químico nesse tempo que acredito que é falado de 26 meses? Olha, a SAD ela se encontra em alguns dependentes, mas vai depender muito da história dele, diagnóstico, vai depender muito de qual droga, né, que ele fazia uso, de como essa droga reagia ao seu sistema, enfim. Então, eu não vou usar o SAD ali como justificativa, muitas vezes, para descrever o porquê que ele está incomodado, porque ele está ansioso. Porque o dependente químico, por si só, vai ter danos aí ao longo da vida por conta do uso, então vai desencadear possíveis ansiedades, né? Então, tudo aflora. Então, ele pode desencadear um quadro depressivo, que gera incômodo, e aí ele liga isso à abstinência. A insônia, como eu falei algumas vezes, está ligada a mais de 20 diagnósticos em saúde mental. É sintoma, né, da SAD. Mas aí entra, será que é sintoma? Será que é do dependente químico? Será que ele nunca dormiu bem? E aí entra essa investigação. Mas tudo faz sentido com a SAD, tudo faz sentido. E a mente confusa também, que é um sintoma da SAD? Né? Porque assim, a gente percebe, né? Tem até um gráfico que a gente sempre fala sobre isso, que o dependente químico, devidamente confusa, ele começa a imaginar um monte de coisas, entra numa compulsão substituta, entra num ponto de bloqueio e acaba vindo a recaída, porque nega que a situação está acontecendo, não consegue resolver devido à sua mente confusa. Então, a mente confusa ela pode ser um sintoma, um dos mais graves da SAD? Pode. Eu não uso essa frase, eu não uso mente confusa, eu não uso a palavra confusão. Sim. Porque, para mim, confusão é um estado psíquico e aí o paciente tem que ter uma condição mais grave mental. Eu uso isso mais como uma falta, né, de maturidade, uma desorganização, ou até mesmo uma pouca estrutura, né, de autoconhecimento. Então, ele não tem muito repertório, né? Então, ele se frustra facilmente, ele cria ideações. É aquela pessoa que não tem assim, uma visão de mundo de fato como deveria. Ele está no mundo dele, como se as coisas fossem fáceis, né? Ele cria esse mundo dele. E esse mundo fantasioso é totalmente uma autodefesa.
Ele cria porque é mais fácil, de fato, viver no mundo fantasioso do que no mundo real. Então, assim, eu não uso essa palavra confuso, mas eu uso essa condição de maturidade mesmo. Então, ele precisa ter esse despertar de que o amadurecimento colabora para que ele crie e estruture planos reais, para que ele consiga fazer, para ele não criar essas pegadinhas e automaticamente depois justificar os comportamentos nisso. E aí eu volto a falar dessa importância do acompanhamento psicológico. Porque é o acompanhamento psicológico que vai estruturar, né, essa mudança de criar a fantasia e viver na realidade, muitas vezes. E eu estou falando isso que é um paciente que não está delirando, não é alucinação. Então, a fantasia que eu estou trazendo aqui é uma criação, né, totalmente para fugir aí dos compromissos. Uma criação distorcida da realidade. Exatamente. É uma distorção ali totalmente racional. É racional, não é irracional. Né? É consciente, só que é mais fácil. Então, assim, os primeiros 9 meses, então, seria aquele paciente que entrou no auto-engano. Pode se descrever assim? Que é aquele paciente que ele chegou num certo período de tempo, ele já acha que ele já precisa ir embora, que ele já concluiu, que ele já sabe que isso e aquilo, e vai e, de fato, a volta dele a CT novamente mostra que ele estava com um total auto-engano em relação à eficácia que ele teria lá fora, né? A gente pode descrever assim ou não? Inclusive, eu escuto muita história de que, Jaine, eu posso ficar aqui 1 ano se eu não querer parar de usar. Olha aí o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho ficou aqui quanto tempo e ele voltou. E aí esses exemplos de que não basta só o tempo, mas a manutenção tem que ser garantida. E aí que está o jogo. Se eu fazer um bom tratamento, passar por todas as fases e eu garantir a minha manutenção, ou seja, eu estou disposto a fazer isso, tudo que eu vivenciei em todas as fases vai fazer muito sentido e melhorar a minha manutenção. Agora, não adianta passar pelas fases, aquela fase que a pessoa passa de nariz virado, faz porque tem que fazer, né? Sim. E aí chega lá fora, não faz a manutenção, e aí ele se torna aquele exemplo que todo mundo aponta. Olha lá, não funciona. Dos 4 aos 5 anos seria a autossuficiência? Eu acho que eu estou aqui falando que pode ser que dure a vida toda, desde que ele consiga reconhecer isso e trabalhar durante isso a vida toda. Porque, na verdade, é um aspecto da dependência química que está enraizado, assim como o vitimismo, assim como essa condição da própria culpa. A culpa que ele vai carregar por tanto prejuízo que causou a droga. Então, são coisas inapagáveis, assim, não tem como a gente deixar para lá, né? E essa construção imatura, inadequada, disfuncional que ele também criou vai permanecer. E ele tem que reconhecer, tem que fazer a manutenção, né? Tem que aceitar o sugerido, tem que aceitar que as pessoas não vão fazer da maneira dele. Hoje eu falei na reunião eu facilitei uma reunião hoje e eu percebi assim a carinha deles assim de meio que, nossa, por que ela está falando isso? De que eu não posso ficar esperando que as pessoas da minha família pisem ovos para me tratar a hora que eu chegar lá. Porque eles vão continuar a vida deles. É eu que preciso, né, modificar a minha vida. E não esperar que eles façam isso por mim. Né? Então eles ficam, nossa, por que você falou isso? Mas é a realidade, é o que todo mundo pensa e ninguém fala. Porque eles pensam que eles vão chegar lá e quer que a mãe mude o comportamento, quer que a tia, quer que a namorada, quer que o pai muda. Mas, de fato, eu vou ficar exigindo isso? Eu não posso garantir. O que eu posso garantir é que eu faça a minha manutenção. E eu tenho que passar isso para eles. Né? E a pessoa ela fica com o corpo limpo da substância. Ainda vai ter uma luta mental dentro dela. Exato. E aí, gostei dessa frase, hein? E aí eu vejo que nem a gente foi fazer uma viagem e tinha um rapaz que estava com a gente. Aí em certo momento da viagem, a gente estava com uma comida e estava com um papel alumínio. Ele virou para mim e falou, nossa, eu não posso nem ver isso aí. Quer dizer que é um gatilho que desperta nele. O que você poderia falar sobre gatilhos? Que aquilo ali me chamou a atenção. Falei, nossa, se um papel alumínio gerou isso nele, o que mais que pode gerar? Imagina uma separação, imagina uma perda, né? Imagina se uma simples coisa, objeto, gerou todo um desconforto. Eu tenho que pensar que essa pessoa ela está com um tempo talvez pequeno ainda de abstinência, então isso facilita qualquer influência externa interferir nessa questão da... Você usou a frase, já me... Porque, na verdade, existem gatilhos físicos e gatilhos emocionais. Isso.
Na verdade, aqui eu tô falando que é um gatilho emocional porque ele lembrou, teve uma memória, né, afetiva ali do uso porque ele usava aquilo. Certo. Tá? Então, isso é o que vai acontecer com ele a vida toda. Só que mais no momento que ele tá com menos tempo de abstinência. Então, tá muito aflorado, tá acontecendo ainda o craving, ele ainda tá com aquela imaturidade ainda construída, ele não desconstruiu a imaturidade. Você falou guerra. Luta mental. Luta livre, é uma luta livre, todo dia. Então ele tá ainda, isso tá muito vivo ainda. Então tudo vai ser, né, aflorado. Tanto externo quanto interno, mental, físico. Só que os dias passam. E isso vai passar também. Não totalmente, porque senão ele não é dependente químico. Então, para ser um dependente químico, alguns aspectos permanecem por conta dos critérios dos manuais. Mas tudo que está exagerado passa por conta desse período que ele também vai ficar mais tranquilo em abstinência. Porque, na verdade, existem gatilhos físicos e gatilhos emocionais, né? E na maioria das vezes que a gente percebe é que o próprio corpo traz uma resposta em relação aos gatilhos, né? Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade com dinheiro, quando ela pega o dinheiro na mão, ela começa a tremer, começa a suar as mãos. Então, assim, a dependência química, por ser tão complexa, é difícil a gente entender o que a gente pode fazer nesse pós-tratamento, como que a gente vai evitar que essa pessoa pegue dinheiro, como que a gente vai... Então, assim, é uma complicação muito grande para quem está do outro lado de lá, né? E o que você indica para essa família que está do lado de lá, que está passando por esse processo junto com o seu ente querido? Como que eu vou fazer agora? Se existe, né, que nem o Isaac trouxe, inúmeros gatilhos que possa despertar o uso novamente dessa pessoa. Até mesmo abrir uma geladeira e chegar lá e tiver cerveja dentro. E hoje não precisa nem de célula, mas eu tenho um celular, né? Então não tem nem dinheiro vivo mais. Sim. O celular, o cara treme já na base. Uhum. Pensando que o celular tem ferramentas de 1001 aplicativos que pode gerar aí gatilhos para ele. Mas assim, a gente tem que entender o universo do dependente químico. É uma coisa que eu passo muito isso para eles e quando eu tenho possibilidade com a família. É entender que tudo pode ser motivo, né? Mas também nada é motivo. Olha que confusão, a briga aqui que o Isaac falou. Essa é a luta. Tudo pode ser motivo, mas nada também pode ser motivo. Então, essa manutenção tem que estar em dia para que ele tenha essa convicção de que as coisas podem favorecer a recaída. Mas ele pode usar essas mesmas coisas que favorecem para não recair. E aí que está a chave. Como que eu faço isso? Na minha manutenção. Então, não tem uma receita. Poxa, a próxima vez que você vê o papel alumínio lá, eu quero que você pense o oposto. Então, não no que aquilo te trouxe, mas naquilo que você não quer reviver mais. Então, esse papel alumínio não pode ter esse poder com a tua mente. Você não pode mais pensar no que ele te levou a perder, né? Que você usou com ele, mas é o oposto. Olha o que eu usei com ele, então, peraí, eu não quero mais sentir isso. Então, ele tem que virar essa chave. Então, tudo que pode ser motivo, também pode ser motivo para não usar. Mas ele tem que estar essa manutenção em dia, tem que estar com essa maturidade. A família tem que estar ciente de tudo isso, evitar certas situações. Então, é difícil. O cara voltou da internação, lota a geladeira de cerveja. É a mesma coisa de colocar um cachorro na frente lá Amarrar ele com linguiça? Ou do frango assado, né? Eu esqueci o nome agora. É difícil. Como que a gente vai também, né, colocar essas fichas? Pô, família, colabora com a gente, colabora com a equipe, né? Não vai deixar cerveja. Ah, mas eu coloquei lá, gente, para testar ele. Eu quero ver se ele tá bom o suficiente. Tá, nesse eu quero ver se ele tá bom o suficiente, você vai favorecer a recaída, ele vai te culpar, que na verdade não é uma condição de culpa, mas é uma condição de saída do problema, e isso só vai levar prejuízo. Eu li um livro recentemente, né, do Napoleão Hill, que o nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. E esse livro, ele é um livro bom, e ele fala sobre... Ele senta o diabo na frente dele e começa a falar sobre... E o diabo começa a falar assim, eu moro no medo, eu moro na frustração, eu moro na insegurança, eu moro na falta de afeto, na falta de amor, na falta de perdão, de ressentimento. E a gente percebe que o dependente químico, ele tem muito isso, né? A falta de muitas coisas, né? Até mesmo de algumas necessidades básicas, né? Que é reconhecimento, paz, amor, afeto. E a gente percebe que a falta deles é numa maior proporção do que uma pessoa normal. Então, assim, como que a gente pode fazer como equipe, né, multidisciplinar,
olhando para a questão da psicologia, para poder trazer essa pessoa de volta a poder perdoar, poder ressignificar os medos, as culpas. Tem alguma receita aí para a gente? A receita, acho que a primeira receita de tudo isso que você falou é reconhecer. Né? Reconhecer que está tendo problema nessa condição de negligência, de carência, né? Dessa falta que faz. É aceitar isso, porque se ele não aceitar, ele nunca vai trabalhar isso na vida dele. Ele ainda vai achar que ele é uma pessoa forte o suficiente, que ele não tem problema mental ou algo, aspecto traumático. Né? Ele sempre vai fugir do que ele deveria, de fato, encarar a vida. Então, acho que é aceitar. E você falou uma coisa sensacional agora. De fato, o dependente químico apresenta tudo isso. E se ele continuar nessa linha de raciocínio, ele sempre vai recair. Ele sempre vai perder pro diabo, sempre. E de fato o processo dele está sendo excelente, né? Mas de tempos em tempos ele está visitando os medos, os traumas. Exato. E quando ele visita, ele vai entorpecer os pensamentos através da droga. Que o diabo aí é a droga, né? Não é nem o diabo em si. É muito menos que isso. É só uma coisinha minúscula, pequena, né? Uma dose, né? A gente usa, né, em copos minúsculos e acaba com a vida da pessoa. Mas, de fato, é ele reconhecer, ele buscar essa ajuda. E eu vou bater na tecla aqui o episódio inteiro sobre manutenção. A pessoa quer sair de uma internação, ela quer que a vida toque para frente, mas ela não tem compromisso com ela mesma. Ela fala, Jaiane, eu até marquei terapia, mas a psicóloga falou para mim que o que eu estava fazendo não era errado. Pô, mas você vai ficar culpando, você está fazendo manutenção ou você está usando os profissionais para justificar o teu erro? Porque isso não é manutenção. Conversar com o psicólogo é uma coisa, terapia é outra. Sabe? Eu fiquei até pensando nisso. O tanto que as pessoas conversam com o psicólogo e não fazem terapia. Não adianta ter lá a fichinha de frequência que nem o cara aí no NA ganhar todas as medalhas. Não é medalha, né? A ficha. A ficha. Ganhar todas as fichas. Mas e aí? Ele ficou lá de braço cruzado pensando em lá fora ou ele prestou atenção no que estava sendo falado? É complicado porque na maioria das vezes ele... se, por exemplo, se eu tenho vontade de limão, eu vou plantar limão, né? Para mim poder colher. Só que essa colheita de um pé de limão ela vai demorar em torno aí de 7 anos. E muitas das vezes o dependente químico ele quer tudo de uma vez, de uma hora para outra ele quer recuperar tudo que perdeu, porque ele olha para trás e de repente ele não recai por conta do que ele quer voltar a usar. Ele recai porque ele olha para trás e vê o rastro de devastação que aconteceu na vida dele e ele não consegue ter uma motivação para conseguir superar tudo isso. Então é o que a gente mais vê, a falta de habilidade de suportar o processo e passar pelo processo até chegar no resultado final. Então muitas das vezes eles não têm paciência de chegar. E na maioria das vezes eu não sei o que aconteceu, mas eu recaí de um dia para noite. Não é que ele recaiu do dia para noite, é que ele não conseguiu suportar o processo, até onde nós estávamos falando, na reunião de ontem. Se ele olhar para um espelho, o que eles acreditavam sobre eles mesmos, né? E a gente percebe que uma falta de motivação, uma falta de propósito, e eu sei, porque eu já passei pela experiência, eu sei o quanto que a dependência química e a droga, ela consegue roubar sentimentos, ela consegue roubar sonhos, mas a gente percebe que para uma pessoa superar qualquer dificuldade que ela vem passando, ela precisa ter uma motivação, né? E a gente percebe o quanto que é difícil para eles voltar a sonhar de novo. E o quanto que o nosso trabalho ele se torna mais difícil ainda do que para eles. E eu vou falar um negócio. Eu queria muito ter, aos 18, ter meu carro, ter minha casa. Eu queria muito, né, poder ir e vir a hora que eu queria. Eu morava com os meus pais com 18 anos ainda e eu tinha a hora para voltar para casa. Eu queria muito ter a liberdade que uma pessoa de 28 anos teria. Mas eu tinha 18, não tinha tanta liberdade. Então, assim, a gente tem que começar a passar essa impressão para a vida deles de que não é porque eu quero que vai acontecer amanhã. Eu tenho que entender que é uma evolução. Então, respeitar o tempo do tratamento começa por aí. Respeitar o tempo. O cara chega hoje lá, Fernando, decidindo quantos dias vai ficar. E aí se confunde com essa condição voluntária. Porque ele não está lá voluntário. Ele está sob livre e espontânea pressão de todo mundo. Da vida de todo mundo. Ele não está lá voluntário.
voluntário. Por isso que eu não acredito na internação voluntária, porque a internação voluntária, eu fui voluntariamente para uma internação, mas eu fui porque a vida estava me impressionando, as pessoas ao meu redor estavam me impressionando, todo mundo que tinha contato comigo já não queria ter mais. Então eu fui obrigado a tomar uma decisão. E é justamente isso que você falou. Ele vai, mas a situação que ele está indo é por conta de, eu vou, mas vou ficar um mês. Mas será que um mês, e dentro de um mês você vai conseguir passar por todas as fases? E é lógico, né? Falando aqui que se o cara veio dessa maneira, né, tentando barganhar o tratamento, é muito mais fácil trabalhar com ele para ele poder pensar de uma maneira diferente, mudar essa ideia de que ele não tem que escolher o tempo, mas assim é o tempo necessário. Ele vai fazer parte do meu projeto singular, para que ele também, né, contribua com essa questão da consideração do tempo. Mas não é assim definindo, eu vou ficar 65 dias. Por que 65 dias, sabe? Então, assim, eu penso que essa voluntariedade acontece quando o cara entende que não tem que ser do jeito dele. Então, você acredita que o indivíduo que ele já está com uma ideia formada em relação a tempo, em relação ao que vai acontecer dentro do processo, já fracassamos nesse processo. Já fracassou. O cara já tá... Ele é o MacGyver das internações. Ele já tem aqueles 4 certificados dos cursos que ele fez. Tem um certificado aqui, É perigoso ter até o carimbo. Falando, não, mas não é assim que funciona. Não existe graduação para viver em sobriedade. Existe esforço. Então, assim, se você estudou, você deveria ser ainda o melhor para entender o porquê que definir o tempo aqui comigo não funciona. E aí eu boto esse cara para pensar, Fernando, ele sai bufando da minha sala. Mas eu vou fazer o quê? Eu não posso deixar ele sair da minha sala achando que ele vai fazer do jeito dele e vai dar certo. Eu tenho que dar 2 opções. Se você quiser manter a tua primeira ideia, não vai dar certo. E aí ele escolhe se ele quer que dê certo. Não vai ser eu que vou escolher. Porque a primeira jornada é como você falou. Quando a gente vai falar de internação, quando a gente vai falar de dependência química e quando a gente vai falar até de pós-tratamento, né? A primeira coisa é tomar consciência, como você falou, né? Reconhecer o que está acontecendo. E de fato, eu acredito que a maior dificuldade para alguns dependentes químicos, porque tem aquele dependente químico que ele foi para a rua, ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu tudo. Esse é um exemplo. Uhum. Tem aquele dependente químico que ele faz faculdade, ele trancou a faculdade, ele tem a família, tem tudo. Então, esse dependente químico que está na faculdade, que trancou a faculdade, que tem a família, que ainda tem seu carro, que ainda tem muitas coisas em relação a financeiramente, ele entra num processo de auto-engano acreditando que, não, o meu caso não é igual ao do fulano. Mas a gente não tem como diferenciar a dependência química como sendo um problema de um indivíduo e... Não, esse indivíduo chegou aqui, mas se você continuar, você vai continuar tendo tua casa, tendo seu carro. A gente não tem como falar isso, porque a doença é uma doença progressiva. Sim. Então, o quanto que é difícil para nós tratar aquele cara que ainda não perdeu. Aquele cara que a família ainda não deixou... Na verdade, não é aquele cara que ainda não perdeu, para quem está em casa. Aquele cara que a família ainda não deixou ele chegar no fundo do poço. Ele tem um suporte maior do que outros, ele tem mais vantagens. Então, se ele tem vantagens, né, socioeconômicas ou de apoio familiar, não quer dizer que ele não é o mesmo cara que perdeu, no caso, as condições financeiras, assim por diante, né? Ele não tem um apoio. Mas sabe o que eu falo para eles, Fernando? É que não tem uma contagem. Ele não tem que roubar 4 carros para ser dependente químico, né? Ele não tem que fazer muitas insanidades. A maior insanidade dele é negar o problema já. Ele já está nessa condição. E aí? Então, eu atendi um outro menino hoje, eu achei assim, muito bom esse insight. Ele teve um insight muito bacana na terapia. Ele falou assim, eu, de fato... cheguei a roubar dessa vez, Jane. Eu roubei. E, assim, é uma frase que eu escuto muito de tanto paciente que, para mim, virou um contexto comum até. Às vezes, a galera fala assim, nossa, mas como é que você reage quando a pessoa fala que roubou para você? Né? Então, para mim, virou um contexto habitual. E ele falou, eu roubei, Jane. E aí ele parou para pensar e falou, nossa, como eu voltei pior. Eu preciso disso aqui. E sabe qual foi o motivo de eu atender ele? Ele estava querendo ir embora. Então, ele sozinho conseguiu ter esse insight, contando a história para mim. Eu só fiz uma pergunta. O que aconteceu? Ele me contando a história, ele mesmo, depois de contar a história, ele falou, eu preciso disso aqui. Então, não precisa falar mais nada para ele.
Ele entendeu o motivo de estar lá, ele entendeu que ele precisa fazer diferente, né? Só que assim, ele percebeu que essa evolução da doença como negativa, então quando a gente fala em evoluir, não é só evoluir para o bem, evoluir para o mal, De aumenta. forma negativa também, né? Ele percebeu que evoluiu. Pô, ele chegou a roubar, ele nunca roubou ninguém. Então ele começou a se colocar no lugar, pô, eu quase fui preso, sou um criminoso, sabe? Então isso é impactante para algumas pessoas e aí faz a diferença. Mas aquele que ainda, né? Porque por ter uma estrutura, por ter um suporte, né, essa comparação, cara, você nasceu no berço de ouro. Teu pai não vai deixar você chegar nesse ponto, mas não é porque sua doença não vai chegar, é porque o seu pai, enquanto estiver vivo, não vai deixar. Ô, Jane, eu sempre ouço ali eles falarem do período crítico, né, que deles é o prazo de validade que eles têm para ter uma recaída, que eles começam a dar algum sinal e tal, né? Tem sempre alguém que está falando sobre isso. E aí eu queria saber se existe realmente dentro da abstinência um tempo crítico onde que a recaída já começa a ser observada, já que é só questão de tempo. Olha, não existe esse tempo crítico, não tenho nenhum dado, nenhum artigo, nenhuma pesquisa evidenciando essa condição de limite, sabe? O que a gente percebe em algumas pesquisas e até na experiência com os pacientes é que eles automaticamente vão se desprendendo do que eles deveriam fazer. Eles vão se desligando devagarzinho, porque eles estão tendo muita influência externa, influência interna, e se distanciando dessa condição de vigia, dessa condição de tomar cuidado, dessa condição de ter disciplina. Eles vão se desligando. Eles começam a conviver até mesmo com pessoas que não têm regras. E a gente começa a ficar parecido com essas pessoas porque ele começou a conviver mais fora, né, da manutenção do que dentro. E automaticamente a se desligar, apertar o botão de, né, não sou mais dependente químico, começa a acontecer. E aí vem esse tempo limite que muitos falam, mas aí tem prazo de validade. Não, a validade ali está sendo em não enxergar que está fazendo o oposto que a manutenção pede. Então, alguma coisa aconteceu para ele desligar. E talvez é a negação do diagnóstico, às vezes é a negação de ter que praticar os evites, às vezes é essa condição de esperar muito da família. Então, ele tem movido montanhas para mudar. E ele percebe que a família não mudou. Isso desmotiva e aí ele vai falando, pô, será que vale a pena? Mas, no fundo, o que vale a pena é a sobriedade. E ele percebe que ele perdeu tudo mais uma vez. Eu começo a perceber que alguns têm uns padrões, sim. Que alguns repetem padrões e são muitos. Em relação à insatisfação, em relação ao tratamento, a raiva, em relação às questões que já passaram, que já aconteceram, a raiva de recomeçar, né? Então a gente percebe que existe alguma estrutura de padrões que alguns vão seguindo dentro do processo. O primeiro que eu acredito é a insatisfação. A insatisfação, a falta de motivação em relação ao tratamento, que de uma hora para outra eles começam a seguir esse padrão, chega na raiva, a raiva é um gatilho para ir embora, vai embora, volta ao uso novamente. Uhum. Alguns seguem sim alguns padrões. Sai pra usar, né? Sai pra usar. É uns padrões que na verdade o que estava acontecendo ali? Ele estava interpretando o tempo todo, né? Estava interpretando o tempo todo bonzinho, e daqui a pouco já não conseguiu mais manter e sai para fazer o uso de droga. Porque é muito complicado a gente acreditar que uma pessoa fez 6 meses de tratamento, que não foi um tratamento que ele interpretou o tempo todo dentro desse processo, e a gente não conseguiu fazer nenhuma intervenção. Mas de fato acontece, tem alguns que acontece, e a gente até tenta, você está indo para o mesmo caminho. Até tenta chamar a atenção, mas não tem como você grudar uma pessoa e falar, cara, você vai recair, acorda para a vida. Né? Mas acontece um padrão de comportamento de alguns que eu já vejo, já falo, esse dia mesmo na porta da instituição, falei, vai dar errado. Demorou um dia para chegar em casa, porque é o mesmo padrão, a mesma sequência de comportamento. E esses são os mais difíceis. Nossa, muito tempo de internação, muitas reincidências. É aquela pessoa que tem desejo de melhorar, mas não coloca em prática. De fato, tem alguma coisa dentro dele que quer melhorar? Tem.
Mas muitas coisas impedem também. Mas entra na insanidade, né? A imaturidade, insanidade, essa questão de achar que a família tem que fazer o que ele quer. Essa construção, Fernando, que começa na infância. Eu já percebo que a maioria desses que tem o padrão vem de uma família super protetora. Uhum. Vem de uma família que protege o tempo todo. Que está o tempo todo tentando fazer aquilo que ele acredita que vai ser certo pro filho. E esses padrões de comportamento, na maioria das vezes, volta ao uso de droga. São coisas que vêm lá da infância. Hoje eu participei de uma reunião em que tinha, né, um adolescente em jogo ali, falando sobre essa questão de moradia, se ela ia ficar com alguns responsáveis ou se ela ia ficar em uma casa abrigada, né, uma casa-abrigo, e ficou nessa tal. Porque adolescente, ela se comporta assim, se comporta assado, mas poxa, né, hoje ela é adolescente, hoje ela se comporta assim, mas parte do problema foi imposto já e iniciado na infância. A forma como ela foi criada, a forma como ela foi educada. Então é difícil hoje querer um resultado, até para esses dependentes químicos que estão lá, né, barbudos. É difícil hoje querer fazer o cara mudar e a família, sendo que teve uma construção disfuncional. A família não deu responsabilidade para ele. Por isso que é tão difícil ele aceitar a responsabilidade. Mesmo que a gente a gente dá um celular na mão do cara. Bom, você pode falar melhor do que eu. A gente dá um celular. É uma responsabilidade gigantesca, porque a gente dita as regras. Não pode isso, não pode aquilo, mas você pode isso, mas você pode aquilo. Então, é uma responsabilidade. Ele não consegue administrar um celular, Fernando. Não consegue lidar com o celular. Me explica, vai. Porque o celular lá é permitido, né? Mas não é permitido as redes sociais. E na maioria das vezes se quebra as regras, que é mínima, né? De gerenciar um celular, como você falou. E como eu vou gerenciar minhas emoções se eu não estou conseguindo gerenciar um celular, se eu não estou conseguindo evitar algumas coisas? Não pode emprestar para ninguém, cada um tem o seu. E se eu não estou conseguindo gerenciar isso, como que eu vou conseguir gerenciar a minha vida? Como é que eu vou conseguir gerenciar a minha recuperação? Eu fico assim, pensando, né? Uma responsabilidade que talvez eu tô aqui minimizando ela, achando que é pouca, né? Mas para o sujeito talvez seja muita responsabilidade. Mas se for ver comparado com a vida, essa condição de aceitar a regra, né, de você não ter redes sociais, por exemplo, é difícil para qualquer pessoa, porque hoje a vida virtual é muito importante. Mas para o dependente químico, o que tem que ser mais importante? A vida, né? A vida real. A vida real. Então a gente começa por aí. Aí um simples celular desconcerta o cara todinho. O cara volta para aquele famoso padrão de fábrica, do jeito que ele chegou. Então ele estava indo bem, evoluindo, super empenhado, lendo, porque a gente tem possibilidades de atividades extras lá, não é só as atividades do cronograma. Sim. Ele tem outras possibilidades, a gente até favorece, leva, estimula. Já levei muito livro para acolhido ler, para refletir sobre, né? Isso é muito legal, ter esse interesse. Jane, traz lá, eu quero sim, eu quero saber mais, né? Eu quero ter materiais de fora. A hora que você dá o celular na mão do cara, acabou. Ele volta padrão de fábrica. Aí eu fico pensando, o tão que é importante essa ferramenta para a gente poder, de fato, trabalhar a responsabilidade. Porque ele vai sair e ele vai ficar todo desconcertado, com qualquer responsabilidade. E aí a gente começa a pensar na infância. Será que essa família, de fato, nunca deu responsabilidade para ele? E eu vejo na questão do celular como adicto eles são fora da casinha. Eles não podem ter rede social. Só que aí eles vão lá, eles burlam de uma tal forma que eles conseguem esconder as redes sociais através da calculadora. Quer dizer, os caras... Sério? Eu fico impressionado com... E só por um curto período de tempo, né? Porque assim como esconder o uso o tempo todo da família, chega uma hora que o adicto não vai conseguir e vai vir à tona tudo que ele está fazendo de errado. Parece que é algo assim que acompanha o dependente químico. Porque assim, quantas e quantas vezes eu falo de mim, né? Eu tentei esconder meu uso de droga, eu tentei esconder tudo, mas na hora que vai à tona fica 3, 4 dias sem voltar embora, então já Exato. Todo mundo fica sabendo. E com o celular parece ser mínimo, né? E acontece esse fato de esconder, mas acaba que muitas das vezes aparece lá, você está pesquisando na rede social, aparece o fulano lá. Atualizou a foto dele há um dia. Mandou convite do nada. Assim. E eu fico pensando, aquela frase que a gente sempre escutou, né? Mentira tem perna curta. E os caras não conseguem pôr na cabeça isso. E aí uma responsabilidade como essa passa a ser algo tão difícil, né, de administrar. E aí vem essa condição da gente falar o tanto que é complexo esse processo. Então não é só bater o martelo em tempo,
não é só proporcionar atividade, não é só ele fazer a obrigação, mas ele fazer a obrigação dentro da vida dele, ele buscar isso, ele entender que isso vai fazer sentido para ele lá fora. Porque as pessoas vão nas reuniões, as pessoas vão na espiritualidade, no devocional, né, de escolha, as pessoas fazem as atividades. Mas será que elas entendem esse motivo de fazer na vida delas, na manutenção, na sobriedade, entender o porquê tem que estar lá todos os dias fazendo isso? E é isso que a maioria não entende, é isso que eles saem da instituição sem compreender o motivo de fazer e não só a obrigatoriedade de fazer. Então, a manutenção não tem que ser algo goela abaixo, né? Ah, eu tenho que ir na NIAGEN, eu não gosto. Eu tenho que ir na terapia, eu tenho que ir na igreja todo domingo, eu não gosto. Mas não é obrigatoriedade a regra da manutenção. É a importância de fazer isso sempre, a manutenção de repetir isso. E eles não entendem, e infelizmente. Como trabalhar a questão do auto-engano e da autossuficiência em relação tanto ao tratamento, ao pós-tratamento, e trabalhar essa autossuficiência com o dependente químico para que ele possa pegar um caminho da recuperação? Eu tenho que começar a pensar no porquê que ele fez uso de droga e como ele começou. Se eu pego histórias de homens, a maioria vai contar para mim que iniciou no tráfico. A maioria, não são todos, né? Mas falando de substância ilícita. Então, esses resquícios do tráfico é muito presente ainda. Esse conteúdo de que, nossa, eu era o cara, eu era poderoso. Essa condição de enganar as pessoas. Já faz parte da autossuficiência. Isso. Então, assim, eu tenho que pensar um pouquinho na história dele. Então, se ele se envolveu, né, ou diretamente ou indiretamente, isso está contido na história dele. E aí eu vou ter mais dificuldade de trabalhar esses aspectos com ele ao longo do tratamento, porque já tem uma raiz aí, de fato, né? Dificilmente acontece com os alcoólatras. A negação, a autossuficiência do alcoólatra é na justificação de o álcool ser uma droga social. É outra coisa. Para o dependente de substância ilícita, é o poder que ele teve todo esse tempo de uso, de se envolver com pessoas do uso que vendem e que, de fato, durou pouquíssimo tempo. Porque a partir do momento que ele foi usuário e ele já, né, de certa forma, desenfreou o uso, ele já se tornou, né, aí o refém da droga. E não eram as pessoas que eram refém dele, né, como traficante, no caso. Então, tem que pensar um pouquinho nessa história e individualizar ele. Aí eu entro no projeto terapêutico singular, eu entro em tudo isso. E aí depois eu vou trabalhar isso dentro, né, do processo, apontando essas condições para ele. Tem um paciente esses dias que falou para mim que gosta muito do poder que as coisas dão, gosta muito de estar no poder. Então ele sai da instituição, ele não segue regras porque ele se sente submisso. Eu pensei, né, e aí a gente chegou numa conclusão de que ele estava fazendo esse movimento, mas ele não tinha enxergado que a submissão dele era ele e a droga. A droga tinha poder na vida dele e ele era submisso à droga. Então, peraí, vamos virar o jogo. Eu não sou submisso às pessoas, às regras, mas sou submisso à droga. Exato. E ele não tinha enxergado isso. Olha que interessante. Então, assim, se parte desse processo facilitasse, né, esse acordar, esse despertar, esse reconhecimento, facilitaria muito. E quando a gente fala aqui do tanto que é difícil, tem que pensar nas pessoas que deram certo também, viu? Porque a gente está pontuando aqui essas dificuldades de pacientes que não têm responsabilidade, pegam o celular, não tem, mas tem aquele que se dá muito bem com o celular, que usa o celular para buscar trabalho, que começa a utilizar, porque assim, vamos esclarecer, o uso do celular na instituição é como se fosse uma reinserção social. Então, nós utilizamos como ferramenta de reinserção. Então, ele passa a ter um repertório de contato interpessoal maior do que só a instituição ali fechada. Até mesmo para restabelecimento de vínculo. Exatamente, exatamente. Então, restabelecimento, construção, fortalecimento de vínculo. Então, tudo tem um motivo. Só que a gente percebe a desorganização que acontece depois de certa liberdade com o celular. Mas nem todo mundo tem esse tipo de comportamento. Tem aqueles que funcionam. Por isso que a gente mantém essas regras assim, nesse sentido. Mas que a gente vê, infelizmente, grande parte desorganizando. Ô Jaine, pensando em ressocialização, quando que ela é importante dentro do processo terapêutico, né? Quando que ela é válida ou necessária? Bom, depende de como. Porque, como eu falei, o celular é um processo de ressocialização já, né? Então, o repertório dele é um pouco mais aberto, então ele passa a ter mais contato com pessoas lá fora, com a família. O motivo dele estar na instituição, Isaac, fechado, que a gente usa a palavra abstinência total, dele estar lá recluso da sociedade, vivendo com aquela sociedade agora, é por conta das condições dele resgatar o vínculo com ele mesmo. Então, é necessário ele sair do foco,
do que estava causando dano, prejuízo, catástrofe, e aí ele começa a refletir sobre a vida. Então ele passa dias, semanas, meses, né, mais ali com ele e com a sociedade, no caso que é o tratamento, a instituição. A partir da desintoxicação, já no 3º mês, ele começa a ter possibilidades de reinserção. Não ainda saídas, de fato, não ainda vivências fora da instituição, mas o aumento do contato externo, como o celular, né, algumas atividades externas que são proporcionadas, como também a prática religiosa, acompanhada de outras pessoas da unidade. Então, a partir do 3º mês da desintoxicação, já começa a pensar num plano de reinserção. Mas antes do 3º mês, eu não penso em nada disso ainda, porque ele está tendo uma conversa com ele. E aí com a família mais próxima, então ele recebe visitas, lógico, já no 1º mês. Mas você entende que ele precisa desse contato com ele mesmo, dessa atenção ao problema dele, senão ele só vai ficar, na verdade, disperso do que ele foi fazer. E a partir do 3º a gente começa a dar essas possibilidades. Aí, finalizando, né, a ressocialização, que a gente usa esse período de 5, 6 meses, né, de finalizar a ressocialização, é que ele começa a, de fato, vivenciar momentos mais longos lá fora da instituição. Então, ele começa a voltar para a casa dele, né, ele começa a criar um vínculo de um emprego, de um trabalho, ele começa a criar possibilidades e ir até essas possibilidades. E aí ele finaliza o processo e recebe alta. É assim que funciona. E quais que são os principais erros que a família causa ou ela comete quando o acolhido ele volta para casa? Olha, são erros de extremidades, né? Ou liberta muito esse cara, dá muita liberdade para esse cara, né? Desapega das regras, muitas vezes. É o cara que lota a geladeira de cerveja, enfim. Ou é o oposto de extremo, né? De segurar muito, ser muito rígido, de fato, deixar o acolhido acuado em casa. Ele se sente mais preso em casa do que no tratamento. Eu acredito que esse erro maior de prisão, né, uma liberdade assistida, eu acredito que esse erro é o maior, porque esse erro gera frustração, gera desconfiança, gera uma série de fatores que na maioria das vezes pode ser usado para que essa pessoa possa voltar ao uso. Porque o que eu costumo ver é que ele justifica muito a volta ao uso, né? Então sempre tem que ter uma justificativa para voltar ao uso novamente. É aquela coisa, ele pode usar tudo como justificativa ou tudo também para não usar. Então sempre tem assim uma justificativa para falar, voltei por causa disso, isso e isso. E aquela frustração de que, poxa, será, se a ressocialização foi assim, imagina quando eu voltar então, hein? Minha mãe não vai deixar nem eu trabalhar. Sabe aquele sentimento de minha vida vai ser muito ruim? Eles ficam com esse pensamento, eu não vou ser feliz, eu não vou ter vida, não, né? E a gente tem que orientar a família para não agir de forma extrema nesses dois polos. Porque não pode também deixar o acolhido fazer o que quer em casa, né? Por isso que é interessante, né? Aquela família que vai fazer diferença vai ser aquela família que vai não tirar uma férias depois que interna, né? Mas que vai buscar a psicoeducação, que vai se preparar, que vai ter orientação de alguma psicóloga para poder gerenciar e mudar também a dinâmica que vive e se relaciona, até mesmo para poder receber. Porque se receber de forma funcional aquele acolhido, eu acredito que vai dar errado. Vai. E assim, por mais que a gente tenta mostrar a realidade para eles, né? Olha, você vai sair, mas a gente constrói com eles um repertório ali, Fernando, de prevenção à recaída, pensando que a família vai agir de forma extrema. A gente já vai com essa ideia. Já vai construindo. Já vai. Porque extremo. A gente não quer que o cara volta. Sim. Né? A gente quer que ele se dê bem. Então eu tenho que mostrar a realidade. Não posso também criar uma expectativa que a família dele vai estar modificada. Mas seria importante a família fazer o papel dela. Seria valiosíssimo e também ajudaria as não reincidências. Porque assim, muito se fala da abstinência total. Muito se fala dessa comparação da abstinência total com intervenções manicomiais. Muito se compara isso. Mas isso não deve ser comparado, porque a abstinência total também quer que o indivíduo não volte à internação. Então, nós, como instituição de abstinência total, não queremos o cara lá internado de novo. A gente quer ele bem. Então, nós não somos a favor de reinternações. Isso a gente deixa muito bem claro. Então, não somos intervenções manicomiais, é o oposto. A gente quer que o cara volte para a sociedade. E essas várias intervenções de ressocialização é justamente para o cara conseguir ficar bem e nunca mais voltar.
Até mesmo porque a intenção que ele volte não seria interessante para a instituição, seria interessante que aquele paciente ele chegou ali num processo de adoecimento, mas a equipe multidisciplinar conseguiu fazer o manejo para colocar esse paciente num processo de recuperação, que é o que seria mais interessante. E eu vejo a maior dificuldade que a gente enfrentamos é isso, porque é necessário que a família faça psicoeducação, só que essa psicoeducação não é eu chegar dentro da sala lá do consultório da Jaine e falar, não, verdade, Jaine, eu tenho que mudar, verdade, Exato. e não voltar mais, né? Então, é necessário um acompanhamento para que esteja uma mudança, né? Se a gente fala que a dependência química é um processo para a vida toda, eu acredito que a codependência também precisa ser tratada a longo prazo. Sim. Né? E é engraçado isso, né? Porque muito se fala da reforma psiquiátrica, e eu dou aula sobre, né? Eu sei sobre a reforma. Muito se fala sobre essa condição de humanização, mas pouco se fala dessa condição de tipos de intervenções não favorecem a reincidência. Então, a abstinência também não quer fazer isso, assim como a codependência. A gente quer que a família se trate, se recupere e não mantenha os padrões disfuncionais. A gente quer que essa família mantenha um acompanhamento ambulatorial para a vida toda. A manutenção que a gente vive falando é o acompanhamento ambulatorial. É a pessoa estar na vida dela, na casa dela, trabalhando, tendo suporte vez ou outra da semana, né, aí de dias específicos estabelecidos, e não precisando parar a vida para um tratamento. Ela continua vivendo a vida dela. Essa é a manutenção. Então, a gente não está aqui falando que a internação é o melhor caminho. Ela é necessária, mas a manutenção é o que a gente busca. A gente busca isso. Então, seria a manutenção, seria a constância, né? Que na maioria das vezes eles não estão conseguindo ter. Exato. A constância no processo de mudança de comportamento, porque a gente sabe que a dependência química ela é comportamental também. Então, eu acredito que o maior desafio nosso é para que esteja constância, não só do dependente químico, mas também da família nesse processo de mudança, né? Sim, sim. Então, assim, a gente, por mais que a gente enfatiza, né? A gente enfatizou em vários episódios até a dificuldade que é trabalhar com a dependência química, essas considerações de reinternações, tanto que é trabalhoso, tanto que é desafiante, tudo isso, mas sempre com a perspectiva de fazer a pessoa fazer a última internação, sempre nessa perspectiva. E até mesmo fazer a pessoa enxergar essa necessidade de fazer a última internação. Porque eu estou cansada de vivenciar, Fernando, são pessoas que estão muito desmotivadas e, infelizmente, já chegaram na 20ª, na 30ª internação. Poxa, o tanto que isso é desesperador para quem está vivendo. Então, aí eu me coloco no lugar do acolhido. Por mais que existem várias distorções ali, eu me vejo sofrendo como ele. Poxa, mas eu estou aqui depois de 21 internação de novo. Eu me coloco nesse momento de sofrimento, por mais que existe coisas que favoreceram a recaída e o uso de drogas, né? Mas eu me coloco e falo, poxa, como deve ser difícil, de fato. Então, a gente tem que trabalhar num movimento oposto. A internação é importante, mas vamos trabalhar com que ela seja a última, de fato, né? Começar a ver o que ele não conseguiu enxergar Exato. nesses 21 aí, que a gente possa fazer ele enxergar agora, de que maneira a gente pode fazer, quem são as pessoas aqui dentro da equipe que pode ajudar ele a enxergar de maneira diferente esse tratamento. Então, eu acredito que nem você falou, é ter a empatia, né? É começar a olhar o sofrimento do outro e se importar pelo sofrimento do outro e fazer algo diferente para que ele possa se recuperar. Eu acredito que esse é o caminho. E uma coisa que eu vejo que atrapalha muito e facilita até a recaída é as antigas amizades. O quanto isso é complicado, né? Porque às vezes a amizade nem precisa ser um usuário de droga. Às vezes o dependente ele fica frustrado por ver um amigo dele que lá atrás era amigos íntimos, né? Amigos bem próximos, e esse amigo se deu bem na vida. Esse amigo está voando e ele está uma recaída atrás da outra. Então essa frustração às vezes acaba fazendo ele recair de novo. Sim, sim. É aquela questão de que por que para mim não deu certo? E aí vem aqueles pensamentos, né, de que o mundo é contra ele, vem essas racionalizações iniciais, mas depois ele acaba entendendo que ele escolheu caminhos errados. Foi escolhas, né? Não em todo momento, mas parte desses momentos, né? As consequências surgiram e já estão surgindo só do fato dele já ter aí um diagnóstico de dependência química.
Nem todo mundo que usa droga, na verdade, não, nem todo mundo, ninguém que usa droga acha que vai ser um dependente químico. E eu nunca vi um dependente químico que nunca usou droga. Percebe? Então eles ficam, Jane, mas como assim? Eu não quis ser dependente químico. Eu entendo que você não quis ser, mas eu nunca vi uma pessoa que tem um diagnóstico de F19, ponto 2, e nunca usou droga. Então a pessoa tem que ter usado. Acredito que quando a gente fala de fase, né, quando a gente fala de uma mudança dentro de um processo estabelecido que é as fases do tratamento, acredito que a primeira fase, muitas das vezes o paciente ele está na negação, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, até mesmo desleixo dentro da instituição, né? Só que ele não consegue, na maioria das vezes, entender que ele está passando por esse processo. E aí vai a equipe, está toda hora batendo nessa tese, tá passando por o processo, é a primeira fase. Mas a gente percebe que até mais para frente, na segunda ou na terceira ou na fase final, eles racionalizam muitas coisas, quase que o dia inteiro, né? E como que a gente pode fazer para tentar parar com essa racionalização? Na verdade, eles ficam com aquela síndrome, né, de muitas vezes achar que o primeiro pensamento que vem na cabeça é o correto. Eles interpretam muito pouco, de fato, o que deveriam enxergar. Então, eles reconhecem pouco do estímulo e eles já entendem outra coisa e vira outra coisa na cabeça deles. E assim, de fato, quando a gente está apontando um erro para eles não gostam. Ninguém gosta, Fernando. A pessoa vira para mim e falar que eu tenho defeito, eu vou odiar essa pessoa também. Então, eu preciso fazer uma abordagem diferente, sabe? Então, por mais que eu reconheça que eles têm defeitos, ou até mesmo estão repetindo os defeitos, eu vou direcionar perguntas. Eu não vou apontar os defeitos para ele, porque ele vai me odiar. Ele não vai querer outra sessão. Que psicóloga é essa aí que vem aí e acha que me conhece? É assim que funciona, né? Então a gente começa a pontuar perguntas e tentar fazer com que eles enxerguem de fato que estão errando de novo, pensando de maneira errada, racionalizando de novo. A gente começa já pela síndrome da perseguição. Porque minha família não me ama, minha família não gosta de mim. Olha lá, mandaram só uma carteira de cigarro, sabe que eu fumo muito. Olha, mas mandou o cigarro para você. Não, mas não é a marca que eu queria o Paulistina, mandou outra marca, eu não gosto desse cigarro. Então a gente começa a fazer perguntas no estilo de... Poxa, mas vem cá, quando foi que a sua mãe mandou o cigarro que você queria? Ela mandou, mas já faz umas 2 internações que ela mandou o cigarro que eu queria. Nossa, 2 internações? E ela ainda continua mandando já depois de tantas internações? Então a gente começa a fazer perguntas e ele começa, eu tô reclamando de uma coisa que eu não deveria reclamar. E aí começa o tratamento, sabe? Por aí. Sim. E o que você acha que é essencial manter ou até evitar, né, nos primeiros meses ou dias de pós-internação para ter essa manutenção em dia e não recair novamente? Olha, uma das coisas que funciona, né, nesse processo de manutenção é a pessoa ter em vista, né, tudo que ela viveu no tratamento da internação. Porque quando a gente fala de finalizar o tratamento, eu estou finalizando a internação. O tratamento é para a vida inteira. Então, quando eu penso nessa questão de como me manter na manutenção, como fazer isso ser uma rotina, eu construir uma rotina de fato. Eu falo para eles, tem o celular na mão, criem um calendário, monta um cronograma. Na instituição não tinha um cronograma na parede? Vários, inclusive. Monta um cronograma da sua vida, o que você vai começar a fazer. Coloca na geladeira. Começa a dar atenção para as atividades como um método ali de ganho. Então, quanto mais eu cumpro, mais eu ganho. Sabe qual a diferença? Que não vai ter ninguém batendo palma. Ninguém enfatizando isso. É você por você. A vitória está na sua sobriedade. Então, eu sempre uso esses exemplos para a pessoa não desmotivar. Não achar que vira uma obrigação. Porque é isso que faz a pessoa parar de fazer a manutenção. Ela sentir que está sendo obrigada. Mas espera aí, se você teve esse sentimento de obrigação, e se você estiver no acompanhamento psicológico, de fato, não só batendo papo, né? Acontecendo ali o tratamento psicológico, isso vai ser, né, evidenciado e ele vai conseguir trabalhar isso antes de cair nesse auto-engano de eu vou parar porque eu não preciso. Mas se ele não estiver vivenciando esse tratamento psicológico, ele não vai perceber a falha e ele vai parar. É o que acontece. Então ele tem que trocar hábitos que prejudicavam ele por hábitos que vão somar para ele. E assim, entender que ninguém vai dar troféu, prêmio para ele. Sabe? Essa condição hoje a criação você tirou boa nota, toma um celular novo para você. Então assim, a gente não pode criar nossos filhos assim.
Porque vai chegar numa condição dessa que ele só vai querer, né, conquistar coisas se ele ganhar algo em troca. E ele tem que reconhecer que o maior ganho é a vida dele. É isso que ele tem que reconhecer. Né? Perfeito. E eu acredito que a falta de maturidade também ajuda muito, né, nesse percurso aí, né? Dele ter a compreensão do processo, ter a compreensão das fases, ter a compreensão do tempo, ter a compreensão de aceitar mais o não do que o sim, né? Nossa, como é difícil, Fernando. Tem uma galera aí que eu vou te falar, tem aí seus 30, 40, mas parece uma criança de 7 anos. Eu estava falando com o Isaac vindo para cá, de como é difícil a gente cuidar dessa mentalidade infantilizada. Então, é a criança que faz birra no mercado. Mãe, compra o doce, não tem dinheiro. E começa, tira a roupa e faz aquele show, né, no mercado. E a mãe fica lá batendo um pezinho, esperando a criança se recompor. Mas o cara tem 37 anos fazendo isso, tem 47 anos. Não é um mercado, mas é o chão da sala da psicóloga, sim, é o chão da clínica, é o chão da comunidade terapêutica. É lá, né, dentro da casa dele, fazendo essa birra, reproduzindo a birra. E a maior birra de todas é, agora eu vou usar droga, então. Agora eu vou usar. E acaba aqui usando. E usa. Agora, não, você não fez o que eu quis, então agora eu vou usar. E aí usa. Né? Então, assim, reproduz essa infantilidade, isso permanece. É igual você falou, são padrões, muitas vezes muito vistos, mas a pessoa que tem o padrão muitas vezes não enxerga. É um padrão que se repete. Então, esse cara ele vai ter 47, 57, ele vai ter muitos anos de vida ainda. E continua no mesmo padrão, na insanidade, como diz a literatura, né? Estamos chegando ao fim de mais um Independência Química Podcast e pedir para vocês ir lá nas nossas redes sociais, deixar sugestão de programa para que a gente possa trazer conteúdos novos aqui, porque a gente não vamos parar de falar de dependência química, a gente não vamos parar de falar sobre essa problemática, até porque existem inúmeras pessoas que precisam ter uma orientação em relação à doença, em relação à codependência, para que possa suportar o processo junto com o seu ente querido. Mas antes desse programa terminar, eu não podia deixar de perguntar, né? De fazer essa pergunta para o Fernando. Fernando, ó, são 8 bilhões de pessoas e vamos pensar que eles precisam ouvir uma palavra de motivação, uma palavra que ajude eles de qualquer forma. Qual que é essa palavra que você deixaria para esses 8 bilhões de pessoas nesse momento? A que eu tenho pro dependente químico é para ele olhar para trás nessa estrada que ele já percorreu até aqui, para ele conseguir identificar todas as perdas e tudo aquilo que ele deixou de ganhar devido a uma ilusão, né, de fazer o uso de alguma substância que prejudicou toda uma vida inteira, né? E para que ele também possa olhar para as pessoas que estavam ao lado dele desde a infância, que tinha muito menos potencial que ele e conseguiram chegar muito mais longe do que ele está agora, para que ele possa despertar despertar e ter essa motivação, como a Jane falou, né? Um cara que é para conquistar coisas grandes fica preso numa substância que é tão pequena, algo quase que insignificante. Então, o que eu tenho para falar para o dependente químico é isso. E para a família faça tudo diferente. Faça de forma como que você nunca fez. E ajude de maneira como que você nunca ajudou. E se esforce ao máximo. Mas a responsabilidade do tratamento e da recuperação, ela não é sua. Ela é do paciente. Então, faça tudo que você conseguir fazer da maneira mais correta que você acreditar que você tem que fazer. Mas não pegue a responsabilidade da recuperação do outro. A responsabilidade da recuperação é exclusivamente do paciente. Exato. E é isso aí. Então, depois dessa palavra que o Fernando deixou aqui, estamos chegando a mais um final aqui do Independência Química Podcast. Agradecer ao Centro Terapêutico que fez esse programa ser possível. E agradecer a Jaine, que mais uma vez esteve aqui com a gente. Agradecer vocês também, de me convidar de novo, de estar aqui de novo falando desse assunto. A Jaine já não é mais convidada, né? Ela já é integrante. Ela já é integrante aí do Independência Química aí, já tá já vários episódios com a gente, e a importância, né, dela trazer esse conhecimento, dela trazer essa experiência que vem lá dentro do Centro Terapêutico e de outras experiências de outros lugares que ela já passou, e isso é muito importante para nós.
E é isso aí. Você queria falar alguma coisa, Jane? Agradecer mesmo, né? E que o assunto foi muito bacana e enfatizar essa questão dos comentários, né? Para deixar temas aí para a gente poder estudar e trazer. É importante isso. É importante que você vai lá, deixa o comentário lá nas nossas redes sociais. Deixa o comentário do que você quer que a gente fala, qual que é a situação que você está passando. Fala um pouco da sua experiência, que a sua experiência pode estar ajudando alguém também. Com certeza. E acompanha a gente lá, como o Fernando falou, que toda semana a gente vai estar aqui. Não vamos falhar. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.